Sério? Primeiramente, gostaria de prestar sinceras reverências aos pés devotos do meu Shikshaguru, Nityagirama Vishnupada, Astotarashat Shri Srimad Manu Maharaj, e aos pés devotos do meu Shikshaguru, Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E a todos os convidados presentes, vocês estão na presença de um guru fidedigno, autorrealizado da Índia, na ciência do Bhakti Yoga, a yoga do amor divino. O Bhakti Yoga é uma ciência, destrincha, né, todos os passos, todos os passos para você poder chegar no amor divino, e os sintomas, os tipos, né, de amor, os estágios do amor divino. Se fala muito, né, no cristianismo, nas outras filosofias, sobre amar a Deus acima de todas as coisas. E Bhakti Yoga vem exatamente para isso e vai direto ao ponto. Não se desvia em nenhum momento do que é proposto. E o interessante é que, quando fala assim, cante Hare Krishna e seja feliz, porque é uma realidade, né? O mundo material, ele pode ser muito atrativo, né? Porque ele é um espelho do mundo espiritual. Então tudo que tem aqui tem lá, mas muito mais bonito, muito melhor, né? Então nós, como somos qualitativamente idênticos a Krishna, quantitativamente diminutos, nós temos a tendência a querer desfrutar e executar os dharmas mundanos, né? Mas nós temos um dharma eterno, que é espiritual, que é de servir a Deus, e vai de muito encontro ao que Jesus falou, né? Que nós somos servos de Deus, estamos aqui para isso. E o Gurudeva sempre fala para a gente não desperdiçar nosso tempo aqui na Terra, porque a vida passa muito rápido e a vida humana é rara, e estar na frente de um guru fidedigno, autorrealizado, que conseguiu atingir os estágios mais altos do amor por Deus é um privilégio de poucos, né? Então, valorizem esse momento e cantem Hare Krishna para ser feliz, e se interessarem para estudar mais a filosofia, a gente está aqui para poder auxiliar vocês. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh.
Sambhaya Chakshurumiritam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Namaha Om Vishnupadaya Rajakaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Ityanamine Namaha Om Vishnupadaya Gaura Krishnaya Bhutale Shri Srimad Bhaktivedanta Vana Ityanamine Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bom, meu querido e amado Srila Gurudeva, presente aqui, Shri Srimad Bhaktivedanta Goswami Maharaja, me pediu para falar algumas palavras. Eu me considero muito incapaz de fazer isso, mas a gente sempre, quando o Gurudeva pede para a gente falar algumas palavras, nós aceitamos, porque é uma maneira de nós purificarmos a nossa própria língua, na medida que vamos falar sobre um assunto que é transcendental, né? A gente vive nesse mundo com a nossa mente muito voltada para as questões materiais, né? Seja trabalho, os problemas da vida, as questões de família, de saúde, o que for, né? Mas poucas vezes nós paramos para pensar e para nos voltar para aquilo que é sagrado, aquilo que é transcendente, que transcende a vida material. E isso é absolutamente necessário. Conforme minha irmã espiritual falou, nós trilhamos esse caminho da autorrealização que se chama Bhakti Yoga, né? É a yoga do amor, é a yoga do serviço devocional a Deus, ao Senhor Supremo, que nós chamamos pelo nome de Krishna. Nós chamamos Deus pelo nome de Krishna, mas ele tem muitos nomes. Deus é um só, é o mesmo Deus. Não faz diferença alguma no que diz respeito a isso, né? Então, nesse caminho da autorrealização em Bhakti Yoga, nós aprendemos muito sobre servir a Deus. Mas servir a Deus de que maneira? Né? Simplesmente pensando em coisas materiais? Ainda que seja pensando em coisas materiais. Mas nós vamos pensar em coisas materiais de que forma? Então, se você precisa fazer uma doação, fazer um bem a outra pessoa, que essa doação e esse bem seja voltado para o Senhor Supremo. Porque quando nós amamos a raiz de uma planta, quando nós regamos aquela raiz, todas as folhas da planta estarão viçosas, não é? Então, todas as nossas, nessa prática do serviço devocional, nessa prática de Bhakti Yoga, nós aprendemos a saber o que Deus gosta. É uma tradição muito interessante, porque essas questões do dia a dia, elas estão ali, só que elas estão ali com o foco no Senhor Supremo. Portanto, qualquer bem que venhamos a fazer a outro, todos receberão aquele bem, porque aquele bem é feito para o próprio Senhor Supremo. Dessa maneira, nós aprendemos quem é Deus, o que Ele faz, o que Ele gosta, como Ele se comporta. Então, nessa tradição de Bhakti Yoga, existem alguns textos védicos da tradição da Índia, os textos védicos, né, por exemplo, são textos sagrados que se chamam Vedas, e tem muitos outros textos, né? Tem os Vedas, tem os Upanishads, né? Existem muitos textos sagrados. E os textos que vão falar sobre Deus dessa forma assim, bastante próxima, que nos permitem nos aproximar de Deus e ver que Ele não está assim tão distante, Ele não é assim tão inalcançável, Ele não é apenas uma luz ou apenas a natureza, Ele é efetivamente uma pessoa, a pessoa suprema. Da mesma maneira que nós somos alma,
Nós somos alma, é a nossa verdadeira identidade que está dentro desse corpo material, né? Existe a super-alma, né? Esse ser maravilhoso que nos deu a vida, que está habitando esse corpo junto conosco. Nós, a alma e a super-alma. É o famoso dizer, Deus está dentro de mim, né? Deus está no âmago do meu coração. Então, a possibilidade de encontrar um grande mestre em corpo físico que possa nos mostrar um caminho através do qual nós possamos realizar uma prática, é a prática mística, é a prática espiritual, é a prática do dia a dia, que nos aproxima de Deus efetivamente, né? É tão bonito isso, sabe? Isso foi assim uma descoberta para mim, porque eu mesma pensava em Deus de uma forma muito difusa, né? Deus está em toda parte, de uma forma muito difusa mesmo. E de fato Deus, ele tem esse aspecto, né? Esse aspecto difuso que é essa luz, né? Essa refulgência, que nos Vedas fala refulgência Brahman, né? Mas isso daí é como se fosse assim a aura dele, a luz do corpo transcendental dele, que é emanada, né? E ele também tem esse aspecto, né? Bhagavan, o Senhor Supremo, né? Ele tem esse aspecto Paramatma, que é Deus dentro do nosso próprio coração. Agora, a forma dele enquanto Bhagavan, as pessoas supremas que nós podemos nos aproximar através de um método, através de um processo, através de uma prática espiritual, isso é que é extremamente cativante, é extremamente confortador, porque eu acho muito maravilhoso saber que o meu Criador é alguém de quem eu posso me aproximar. Ele não é alguém inatingível. Muito pelo contrário, Ele está sempre aguardando por nós. Ele está sempre desejando que cada um de nós nos lembremos que Ele existe. E existe esse texto, o Bhagavad Gita, que é um texto maravilhoso que nos ensina sobre essas questões inquietantes. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que é o mundo material? Quem é Deus? O que é a vida? O que é a morte? Por que eu estou aqui? São questões inquietantes fundamentais, não é? Então, estamos aqui para ouvir Srila Gurudeva Bhaktivinoda Goswami Maharaja, aquela pessoa que tem a capacidade de abrir a boca e da boca dele sai apenas Shabda Brahma, é o som transcendental. É uma mensagem maravilhosa que Gurudeva traz de Vaikuntha, do mundo transcendental ao mundo material para nós. Então vamos ouvir a mensagem. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyalevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Boa noite. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom, eu fico muito feliz de ver vocês aqui, tantas pessoas conhecidas e amigos. E a gente já recebeu o Gurudeva 3 vezes, em Gramposa, essa é a 4ª vez. E é sempre muito, muito belo e muito incrível. E a potência que ele traz para a nossa vida, né, e o conhecimento que ele traz, é algo que nutre a nossa alma. A minha mãe e a minha amiga devota já falaram tão belamente. Então, eu espero que vocês consigam limpar um pouco assim, tudo aquilo que a gente tem de conhecimento material, né, que a gente vem estudando,
e esteja aqui com o coração aberto e os ouvidos abertos, para que o chá da Brahma, esse som transcendental que o Gurudeva traz, entre nos nossos ouvidos e caminhe para o nosso coração, não apenas passe, né? Não apenas ele passe por aqui e a gente ache muito lindo e cante, mas que a gente consiga levar esse ensinamento para a nossa vida, né? Que a gente consiga realizar o que ele vem trazer. E ele vai voltar. E ele sempre volta. E foi muito bonito a primeira vez que ele esteve aqui. Eu falei para ele, Gurudeva, você vai voltar, né? E ele falou, como eu vou voltar para um lugar que eu nunca fui embora? Eu fico emocionada. É uma realização. Eu percebo que a nossa cidade é uma cidade muito bela. Ele falou isso a primeira vez que veio, que os corações aqui são muito abertos, eles são muito sedentos para questões espirituais, né? Para realização, para um crescimento, para uma consciência maior. E a gente percebe que a nossa cidade tem isso. E as pessoas que ficam aqui, que estão aqui, são pessoas que já buscam alguma coisa, né? Então, eu desejo que a gente consiga ter o coração aberto, para que possa escutar de Gurudeva e que de pouquinho em pouquinho essa realização vá acontecendo. A gente tem grupo de estudos do Bhagavad Gita, a gente faz leitura de Bhagavad Gita, a gente canta o Mahamantra. Então, quem também quiser acompanhar, né, e continuar estudando e crescendo nesse conhecimento, a gente pode se encontrar, vocês podem me perguntar ou perguntar para outras pessoas aqui presentes e participar ativamente assim, desses estudos e dessa grande sangue, dessa grande família que a gente vai formando. E é muito importante a união mesmo, né? Assim, cada um tem um dom, tem uma potência, cada alma, cada diva, ela tem uma potência própria, que a gente é melhor junto, a gente se fortalece junto, a gente cresce junto, a gente aprende junto. Então, o caminho espiritual é muito importante que tenha uma sanga, que tenha uma família, que não seja só um caminho sozinho, é muito difícil sozinho, né? E com as instruções de Gurudeva, com os livros dos mestres, que faz parte de uma linhagem de gurus maravilhosa, fidedigna, assim, que chega no próprio Senhor Supremo, que chega no próprio Senhor Krishna. Então, é uma linhagem que é como fluir de um rio. Esse conhecimento ele vem com toda a potência para a gente. E tendo ele, a nossa família fica completa, né? A gente consegue saber que a gente está no caminho certo, que a gente não está indo para um rio que vai acabar no meio do caminho. O nosso rio chega no mar, né? O nosso rio chega no oceano, no Senhor Supremo, Senhor Krishna. E é muito belo que nessa filosofia é muito presente o lado feminino, né? A Shakti, a potência sistematrágica, que é a consorte de Krishna, que é a grande amante, companheira, e ela o lado feminino de Deus, é ela que traz para ele toda a potência. Ele vê nela algo tão maravilhoso que ele cria coisas pela potência dela. Então, também é uma filosofia que une o feminino, né? Eu sei que muitas mulheres, na nossa sociedade, a gente vem, não digo lutando também, mas buscando por esse reconhecimento. Então, nessa filosofia, não tem só essa parte masculina, né, de Deus, de lá longe. Não, é um Deus perto, é um Deus aqui, né, é um representante e que traz esse lado doce, esse lado feminino. A gente precisa, o nosso mundo precisa, a gente precisa desenvolver isso, né? Bom, eu só falei assim que eu lembro, o que eu penso. Vamos escutar o Gurudeva, que o som dele é muito mais cativante do que eu falo. Amanhã a gente continua. Quem quiser saber mais da programação, depois a gente pergunta, a gente pode informar. Hari Bol, Hare Krishna. Obrigada, Gurudeva.
Boa noite, Hare Krishna. Gurudeva é muito misericordioso, né? O que eu tenho para falar para vocês, imagina. Mas é isso, ele pede, a gente aceita. Talvez ele veja que isso pode ser bom para mim, né? E por muito que todo mundo já falou, maravilhoso estar recebendo ele aqui pela quarta vez, né? Uma grande oportunidade para todo mundo, para quem já conhecia ele, poder estar mais próximo, conhecer um pouco mais. E para a gente que está tendo essa oportunidade de receber ele, de vir com os devotos também, que é sempre muito lindo, sempre todo mundo muito unido, e que traz aquela força de novo, assim, para a gente firmar no caminho, sentir o que a gente quer. E porque às vezes na vida a gente está andando, vê uma coisa que a gente gosta, mas às vezes deixa um pouco de lado, né? Mas Gurudeva é assim, sempre que você olha para trás, ele sempre vai estar lá esperando, ele nunca vai te julgar, ele nunca vai pensar nada de ruim de você, né? Ele sempre vai estar te aguardando para quando você quiser, ele vai poder te acolher, ele vai te instruir, e isso é maravilhoso. Então espero que todo mundo aproveite um pouco aqui só essa pincelada, né? Quem quiser, ele está super disponível, ele sempre tem programação online para quem quiser acompanhar ele viajando o mundo inteiro. E a gente vai estar sempre tentando trazer ele novamente. Então muito obrigado, vamos escutar ele agora. Govinda Hari Gopala Govinda
Krishna Chaitanya Prabhu
Nityananda Yadravita Padara Srivasadi Sri Gauravandavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindavan Bihari Lal ki Jai Jai Shri Ram. Will you translate that? Okay. Other mic, another mic. First of all, offer my humble, respectful obeisances to the feet of Gurupad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Sivaraman Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Bhakti Vedanta Sivaraman Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Govinda Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar uma salva de palmas para Srila Gurudeva. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya Pravishtam Vishnupada, Stotara Shata, Shrimad Bhaktivedanta, Srila Bhamana Goswami Maharaj, e Nitya Pravishtam Vishnupada, Srila Bhaktivedanta, Srila Narayana Goswami Maharaj. Ao mesmo tempo, minhas reverências Nitya Pravishtam Vishnupada, Srila Swami Maharaj, Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakak, Srila Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Rakak, a Srila Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj, a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e a vocês, meus convidados muito respeitáveis presentes aqui nesta noite, minhas reverências. So I am very happy to come over this city. Estou muito feliz de estar aqui na cidade de Trancoso, distrito de Trancoso. I am trying to inspire in your heart in Krishna consciousness. E eu vim aqui para tentar inspirar o coração de vocês, para vocês buscarem a consciência de Krishna, a consciência de Deus. Eternally, all you are the servant of Krishna. Na verdade, todos vocês, né? Todos nós somos servos eternos de Deus, de Krishna. Jive Sarup Hoy, Krishna Nityadas. Krishna Tatsashakti Veda Ved Prakash. Na verdade, todas as almas são servas eternas de Krishna. Essa é a natureza da alma. And that means all the living entities, that eternally servant of Krishna. Todos os seres vivos são servos eternos de Krishna, do Senhor Supremo. Krishna means with the Supreme Personality of Godhead and Bhagavan. Quem é Krishna? Krishna é a pessoa suprema divina, Swayam Bhagavan. Mamai Vamsa, Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana. Krishna says to Arjuna in Bhagavad Gita, hey Arjuna, listen, all the living entities, they are my part and parcel. Na Bhagavad Gita, Krishna, Deus, ele fala para Arjuna. Ele diz, Arjuna, todos os seres vivos, todas as almas, são minhas partes integrantes. Elas são eternas e transcendentais. And all the Jivatma soul,
they're eternal and transcendental. Todas as almas são eternas e transcendentais e são parte do Senhor Supremo. And all the living entities that are part and parcel of the Lord. Todos os seres vivos e entidades vivas são partes integrantes do Senhor. Because Jivat Atma soul very minute, more than molecular. A alma é muito diminuta, é menor mesmo do que uma molécula. Yeah? You cannot see to him with your mature eyes. A alma é algo que é invisível aos olhos materiais. Yeah? When you do bhajan and sadhana, then by the causeless mercy of Krishna, then you can realize about him. Se você fizer bhajana e sadhana, uma prática espiritual, você vai conseguir descobrir, ver Deus, você vai conseguir ver Deus e a sua própria alma. But this is a Sanskrit word, sloka which say, Areva Atma Drustabha Shrotabha Nidhyas. You try to realize about your soul, who are you? As escrituras explicam que a gente deve tentar buscar conhecer a nossa própria alma, realizar a nossa alma, autorrealização, saber quem sou eu. Who are you? Quem é você? Who are you? Quem é você? Fala. Fala, por favor. Who are you? Quem é você? If I ask you, who are you? Then automatically give you answer. Brasília. And this body. Physical identity you will give. Então, assim, simples, né? Se eu pergunto pra você, quem é você? Qual é o seu nome? Você, na hora você vai falar a sua identificação física, você vai descrever o seu corpo. When you knock the door and someone inside the room, then he will ask, who are you? Então imagina que você bate a porta de alguém e alguém pergunta, quem é? Aí você vai falar o quê? That time he will give responsive answer, my name is that. E aí você vai se identificar, vai falar o seu nome, etc. Actually, what is your real identity? Where have you come from? Contudo, qual é a sua verdadeira identidade? De onde você veio? You are not this body. You are the soul. Soul resides in this body. For this regard, this body is working. Você não é esse corpo material. A sua verdadeira identidade é sua alma. E o seu corpo só funciona porque a sua alma está presente dentro dele. You are not this house, but you are saying, my house. That means this house belongs to you. Um exemplo, você vive na sua casa. Aí você fala assim, essa aqui é a minha casa. Quando a gente fala assim, é porque você não é a casa pertence a você. But you don't know who are you. Mas quem é o seu eu? Você não sabe. Have you seen soul? Vocês já viram a sua alma? Who has seen soul? Quem já viu a alma? Levanta a mão, por favor. Anybody raise hand? Pode alguém levantar a mão? Quem já viu a alma? Have you seen your soul? Já viu a sua própria alma? Answer will come not. A resposta é que não. Because soul is very, very minute. Porque a alma é muito pequena. But soul is at this body is working. Is it true? Na verdade, o nosso corpo só funciona porque a alma está presente dentro dele. Isso é verdade. When soul goes out this body, that time we are saying dead body. Quando a alma deixa o corpo, a gente fala que a pessoa morreu. Não é mais um corpo vivo, é um cadáver. Now I say my body. And when my soul goes out, that I am saying, what do you say? You cannot say. Other person say, this is called dead body. Então agora, quando a alma está dentro do corpo, a gente fala, né? Eu sou fulano, eu sou ciclano, a gente se identifica. Mas quando a alma vai embora, quando a pessoa morre, seus parentes, seus amigos não vão mais dizer, aqui é a pessoa. Aqui a gente vai falar, não, aqui é o cadáver da pessoa. É assim que a gente fala, não é? Then automatically another question will come. Who died? Então, quando a pessoa morre, você fala assim, esse aqui é o cadáver, é o corpo da pessoa. Então a pergunta vem, mas cadê ela? Quem foi que morreu então? Who was staying in this body? Where he has gone? Quem é que estava dentro desse corpo que agora não está mais? Para onde que essa pessoa foi? When will it again return back this body? E quando que ela vai voltar então? A pessoa foi embora, está aqui o corpo dela. Quando que ela volta?
And many questions will come automatically. Várias perguntas surgem automaticamente. This is true. Não é verdade? If I say, where is your mother? Supondo que eu te pergunte, onde está sua mãe? Then we say, my mother has gone England, London. Você pode dizer, ó, minha mãe ela foi para Londres, está na Inglaterra. When will she come back? E aí, quando que ela vai voltar? Vem a pergunta. Then you will give another, okay, after 1 month, 2 months. Aí você vai falar, minha mãe vai voltar daqui a 1 mês, daqui a 2 meses. But in the same way, if you ask you, when your Atma will soul will return back this body. Então a mesma pergunta podemos fazer quando a pessoa morre, né? A alma vai embora. Aí você pode falar, ué, mas quando que a alma vai voltar aqui para esse corpo? Then you will give say, never will return back. A resposta é que ela nunca vai voltar. The soul goes out this body and again not return back in this body. A alma, ela deixa o corpo, ela vai embora, ela nunca mais volta. Where has it gone? Para onde que ela foi então? Who knows? Quem sabe dizer? It's difficult to give this answer also. É realmente muito difícil poder dar essa resposta. But it is true, this is the philosophy. Soul was living in this body, now is gone. Mas uma coisa é certa, a verdade absoluta, é que a alma que estava morando ali no corpo, e quando a pessoa morreu, a alma foi embora. Actual soul goes one body to another body in this way, always traveling. Na verdade, a nossa alma é como se fosse uma viajante. Ela nunca para de viajar de um corpo para outro. Então, quando a gente morre, na verdade, a alma está indo para outro corpo. E assim sucessivamente. When you travel, and one place to another, maybe couple days stay one place, then you start to walk, and again another place going to stay there. Few days again. In the same way, soul goes one body to another body. Quando a gente faz uma viagem, né? Às vezes a gente faz uma viagem e vai para vários locais. Passa 2, 3 dias num lugar, né? Numa cidade, depois vai para outro lugar, fica mais um tempo, depois vai para outro lugar. Então a alma é assim também. Cada vida num corpo diferente. So why is it? Because soul always traveling around this and material world, again and again, going different. Tô falando isso por quê? Porque a nossa alma está sempre viajando. Sem parar, cada hora em um corpo diferente, em cada vida em um corpo. That means all we are traveling this place, this place, this place, this place. Nós somos, portanto, viajantes, estamos sempre viajando, andarilhos de um lugar para o outro, sem parar. When coming in that body, then automatically a bodily conception has come. E quando a gente nasce num certo corpo, a gente fica totalmente identificado, achando que a gente é aquele corpo. Bodily conception come in. Vem ou não vem? And giving this bodily identification, I am this body. E aí você se identifica dizendo assim, eu sou esse corpo. And many kinds of identification automatically come. I'm man, I'm a woman. I'm Indiano, I'm a Brazilian, I'm an Americano. Várias identidades, identificações surgem naturalmente de acordo com o seu corpo, de onde ele veio. Por exemplo, você diz, eu sou brasileiro, eu sou americano, eu sou indiano. So try to understand. For this we discuss this is called philosophy. Atma Tattva. Essa é a filosofia sobre a alma, Atma Tattva. And this is called the journey of the soul. E essa é a história da jornada, da viagem da nossa alma, a viagem da alma. Ela não para de se mover, em cada vida em um corpo. So for this we have discussed these things. How you know about him? Por isso que a gente está falando sobre tudo isso, porque a gente quer conhecer a alma. Como saber mais sobre a alma? We are coming here, gathering here for discuss about spirituality, not mundane things. Esse nosso encontro aqui de hoje é exatamente para a gente poder discutir esses temas espirituais, não materiais. We are not discussing how much money in your bank, what do you do. This is not our question. Question is about spirituality. A gente não está aqui para falar sobre como ganhar dinheiro, quanto dinheiro você tem na sua conta, coisas similares. Não, a gente está aqui para falar da alma, tema espiritual. So that means you have to inquire about your spiritual life. Ou seja, você deve se indagar sim sobre a sua própria vida espiritual. You understand?
Entenderam? You realize why have I come in this body? Pensar, né? O porquê de eu ter nascido. Qual o porquê da minha existência, de eu estar nesse corpo? All nani, dinani, every day we are looking, many people die. Todo dia a gente vê como as pessoas morrem, né? Todo dia a gente vê que as pessoas morrem. Mas para onde elas estão indo? When you watch the TV, many news, every day, world news coming, BBC news coming. Então, se a gente vê o jornal, por exemplo, a gente vê as notícias do mundo, né, como a BBC, a gente vê o Jornal Nacional, a gente vê as notícias do que acontece no mundo afora. News coming, não é? Já vem jornal? Tem jornal? Every day, not one day, every second, whole world, something happened, people also died, some people take birth, that is called Janma, Mrityu, birth and death, going on. Se a gente ver jornal, a gente vai ver como que, na verdade, todo dia, todo segundo, tem gente morrendo, tem gente nascendo, calamidades, vários tipos de coisa. Isso é normal desse mundo. Some car accident, every day car accident. Teve um acidente de carro em algum lugar. Na verdade, todo dia tem um acidente de carro em algum lugar do mundo. World news, you can say, every day, every second. Some accident going on this. Se vocês virem, né, um jornal mundial, um jornal que vai falar sobre as notícias do mundo inteiro, vocês vão ver que, na verdade, a cada momento, a cada segundo, tem uma catástrofe acontecendo em algum lugar. Pessoas morrendo, etc. Flight crash. Acidente de avião, um avião cair. Some boat, what is called? Sink in the water. Navios que afundam também acontece. Car accident. Naufrágio, acidente de carro. Heart attack. Pessoas que morrem de ataque cardíaco. Many people died. Impacto, né, fulminante. Infarto fulminante. Some have also tsunami. Também em alguns locais tem tsunami, inundações. Big storm coming. Many people die. E aí tem grandes, por exemplo, às vezes tem uma tempestade, várias pessoas morrem. Some place also coming, there is earthquake. Às vezes tem terremoto, né? Em algumas partes do mundo teve um terremoto. So, in this way, every day, this is going on. Not one day, every day. Isso não é assim coisa de um dia. Todo dia tem uma desgraça acontecendo em algum lugar. Many people died. E isso causa a morte de muitas pessoas. But one thing, I am thinking, I will not die. Mas tem o seguinte, mesmo a gente vendo tudo isso, todos esses acontecimentos todos os dias, a gente não acha que a gente vai morrer. Maybe I will die, not today, not tomorrow. Maybe after 100 years. Tá bom, aí a gente até pensa assim, tá bom, eu posso até não morrer hoje, mas não, eu não vou morrer. Eu vou morrer, desculpa, a gente pensa assim, eu vou morrer, eu posso até morrer, mas não vai ser hoje, talvez daqui a 100 anos, daqui a um tempão. This is called, what is the wonderful thing? This is the wonderful thing. Então essa é a coisa mais incrível desse mundo, que a gente vê que todo dia todo mundo morre, mesmo assim a gente acha que a gente não vai morrer. Day and night, every day we are looking how people died. But then I am thinking I will not die. Então a gente vê todos os dias como as pessoas morrem, tantas calamidades acontecem, mas mesmo assim a gente acha que não vai acontecer com a gente. But death will anytime will come. Contudo, a morte ela pode chegar a qualquer momento. Without giving invitation. E a morte ela chega sem avisar. But I explain this way. Before give up this body, you have to inquire about your soul, Atma. Mas o que eu insisto é o seguinte, que antes da gente morrer, da gente abandonar esse corpo, a gente precisa se indagar sobre a nossa própria alma. When your inquisitive mood will come, then you will realize yourself. Quando você tiver essa vontade, esse questionamento, esse vai ser o caminho para a sua autorrealização. Only eating, sleeping, defending, mating, this is not enough for our human life. A vida humana não é feita apenas de prazeres, de, por exemplo, de se alimentar, se acasalar, se defender e dormir. A vida humana é muito mais que isso. All your sober person, all intelligent, educated. You have many knowledge, vast of knowledge, is true. Todos vocês, né, são pessoas estudadas, né, educadas, instruídas. Vocês têm muito conhecimento, é verdade.
You are doctor, you are lawyer, you are teacher. Many roles. Then what is called designation. Vocês todos são instruídos, têm escolaridade, são médicos, professores, né? Tenho certeza que vocês todos têm escolaridade. This is true. Não é verdade? You have vast of knowledge in your different subjects. This is true. Vocês têm muito conhecimento sobre diferentes áreas de conhecimento. But our spiritual science request you. You have to inquire about your spirituality. Então, apesar de vocês já terem muito conhecimento sobre diferentes áreas, eu peço que vocês se aprofundem no conhecimento espiritual. What is the spirituality? You inquire about your Atma. Where have I come from? Espiritualidade começa com o quê? Com você se indagar, perguntar a si mesmo. O que é a minha alma? De onde eu vim? Where have you come from? De onde eu vim? And what are you doing? E o que estou fazendo? Actually, this is the thing. All we are wandering in the same cycle of repeated birth and death. Tapat janam, tapat maranam, tapat janani jatare san. Na verdade, o que acontece? Todos nós estamos vagando nesse ciclo de repetidos nascimentos e mortes, o ciclo da reencarnação. A gente nasce do ventre de uma mãe, vive, depois cresce, morre, de novo nasce de novo e morre de novo, nasce de novo e depois morre de novo. Cats, dogs, animals, they have no these types of inquisitive activities. Animais, como gatos, cachorros, eles não têm essa capacidade de se indagar sobre essas verdades existenciais. Cats, dogs, animals, that's they eating, sleeping, defending, eating. Four things always observe. Os animais, de uma forma geral, né, os gatos, cachorros, todos eles, os animais eles estão simplesmente absortos em quatro atividades, né, tendências mesmo de, por exemplo, se alimentar, dormir, se acasalar e se defender. If you go early in the morning in the beach, ocean here, Então, se vocês forem caminhar aqui de manhã na praia, aqui pertinho, many birds early in the morning they're searching the food. de manhã a gente pode ver que tem vários pássaros à procura de alimento. And whole day they are searching the food. E os pássaros ficam o dia inteiro procurando o seu alimento. But in the stomach, full, they little bit sitting on the branch of the tree, and again they searching where the food is. Quando eles ficam cheios, né, com a barriga cheia, aí os pássaros vão, descansam um pouquinho no galho das árvores. Quando ficam com fome de novo vão à busca de alimento. We are human beings also, we are doing this. Nós, como seres humanos, também fazemos isso. Do you know? Fazemos ou Doing não? hard work, going to school, college, office, business, different. A gente trabalha muito, a gente estuda, faz faculdade, trabalho, escola, And we maintain our families also. para poder manter a nossa família, não é mesmo? Birds, they also maintain their family. Mas sabia que os pássaros também cuidam das suas famílias? Taking care their small baby, but Então, os pássaros, eles tomam conta dos bebezinhos no ninho, dos filhotinhos de passarinho no ninho. so that means if we compare with animal beings or human beings, almost same thing, just different way. Se a gente for comparar, na verdade, as atividades básicas da existência de um animal e de um ser humano, são praticamente iguais. Só muda um pouco, assim, mas é praticamente igual. So I discussed these things. Four things are common in our human life and also cats, dogs, animals and birds' life. Como eu estava falando, tem 4 atividades que são comuns à vida de um animal e à vida de um ser humano. But what is the speciality of human being? Contudo, qual é a especialidade da vida como um ser humano? Our spiritual science discourses these things. You have to inquire about your soul, Atma. A ciência espiritual explica que um ser humano mesmo, ele vai se indagar sobre a sua própria alma. Now coming in this way, many different philosophers, they are giving different their decision, their philosophy also. E também existem vários filósofos que vão filosofar muito sobre todas essas coisas. But what is the best philosophy? Mas qual é a melhor filosofia de todas? So you want to discuss these things. A filosofia em que a gente discute esses temas espirituais. Simple way I want to discuss these things. Inquire. You have to inquire about your soul, Atma. That is what Atma is. Então eu peço que todos vocês se indaguem sobre a sua própria alma, Atma Darshan. And that is called self-realization.
E esse caminho de se indagar sobre a própria alma é o caminho da autorrealização, exatamente isso. Self-realization is the best realization. A autorrealização, a experiência própria de quem você é a melhor experiência que existe. You understand? Vocês entendem? Self-realization is the best realization. A melhor realização, a melhor experiência é a experiência prática sobre si mesmo, a autorrealização. Just a simple way to tell you. Vou dar um exemplo para vocês, assim, muito simples. Self-realization. What is the self-realization? How to realize yourself? O que é autorrealização? Como alcançar essa autorrealização? When our class finish, Então, lecture finish, peço o seguinte para vocês. Quando acabar aqui esse evento de hoje, you return back to your home vocês vão voltar para suas casas, and close your eyes. fechem seus olhos, Sit one very nice, beautiful, lonely place inside your room sentem-se em um local assim, bem calmo e tranquilo, dentro do seu próprio quarto. and close door and windows. You are alone. Fechem as portas e as janelas, fiquem sozinhos. Just you sit in your, what is it called? Padmasana, you know? Sentem-se naquela posição assim de perninha de chinês, pernas cruzadas. And close your eyes and ask yourself, who am I? Fechem seus olhos e se perguntem, quem sou eu? Then automatically answer will come inside your inner core of heart. Se vocês fizerem isso, automaticamente uma resposta virá do âmago do seu coração. You practice these things very simply. You may realize yourself. First you say, I'm not this body. Se vocês fizerem isso, vocês vão perceber como vocês não são o corpo. And what is the relationship? All my family's members. E aí surge também, né? Qual é a relação que eu tenho com toda a minha família? Who are they? Quem são esses meus familiares? How long the relationship with me? E quanto tempo dura o nosso relacionamento? Many questions automatically come and all the questions automatically you solve yourself. Várias perguntas vão vir, mas você, do âmago do seu coração, vão vir respostas que vão solucionar todas essas indagações. Why I'm saying just this is called the inquisitive mode. Por que eu falo isso? Porque o começo é você se indagar. Because this inquisitive mode is the best things. Then you realize yourself. Se você tem essa vontade de descobrir, essa é a melhor coisa que tem, porque isso vai fazer com que você descubra. Just I give an example, one small boy. He was sitting under the apple tree. Vou dar para vocês um exemplo de um menino que estava sentado embaixo de uma macieira. He noticed the ripened apple falling down straight. E aí ele reparou que a maçã caía da árvore assim, retinho. How is ripened? Ripened apple, but falling down straight. That is a 90-degree angle. Então ele reparou que a maçã, quando caía da árvore, ela caía assim reto, num ângulo reto de 90 graus. Não é verdade? So anything from the up to down going straight. That means 90-degree angle. Se você jogar qualquer coisa assim do alto, tudo que cai assim com um ângulo de 90 graus certinho. Not going 30-degree, 60-degree angle. Straight on the ground. A maçã não caía com um ângulo de 30 graus, 60 graus, caía com um ângulo de 90 graus, ângulo reto. So that's why he noticed these things. Not going up, not going this side, not even this side, straight. And falling down the ground, 90-degree angle. Então esse rapaz, esse menino, ele reparou, ele percebeu, uau, essa maçã não cai com um ângulo de 90, de 30 a 60 graus, mas sim um ângulo de 90, retinho no chão. Now all you are also looking or not? Então esse menino ficou, né, com uma pulga atrás da orelha quando viu isso, mas todos nós também não vemos essa cena de uma fruta cair reto no chão? You also just take rest under the mango tree, when mango ripen and falling down you realize. Se você descansar embaixo da sombra de uma mangueira, né, de uma árvore de mango, o que vai acontecer? As mangas também ficam maduras e ficam caindo, vão até cair na sua cabeça, retinho assim, no ângulo de 90 graus. Once I was traveling in Belen, you know. Uma vez eu estava viajando. Many also guava trees, you know? Mango trees also, two sides of the roads.
Uma vez eu estava viajando lá em Belém, sabe Belém? Eu estava lá em Belém, eu estava viajando e dos dois lados da rua, da estrada, tinha muita árvore de manga, mangueira e também de goiabeira. And mango ripen and dropping. Whole road. E as mangas maduras e caindo da árvore, era muita manga caindo das árvores. Just to give an example this way. All we are looking at these things. So why this mango dropping from the tree and step on the ground 90 degrees? Então, só falei para dar um exemplo mesmo. Então, todos nós vemos essa cena, né? De uma árvore, né? Uma fruta caindo de uma árvore no ângulo de 90 graus reto. Many years that boy, he was thinking and research about this philosophy also. Mas esse menino, ele ficou com essa inquietude, querendo saber o porquê da fruta cair com ângulo de 90 graus. E aí ele fez vários estudos por muito tempo para estudar, para encontrar a resposta. Then finally, he realized, discovered, that's called, what is called? Então o que ele descobriu depois de muito estudo? Law of gravitation. Então depois de estudar bastante, ele descobriu a lei da gravidade. All you know now. Vocês conhecem toda essa história, não conhecem a lei da gravidade? Everybody know. Todos vocês estudaram, foram Law of gravitation. na escola, na faculdade, a gente sempre aprende, né? A lei Who da was that the boy gravidade. who discovered the law of gravitation? Qual era o nome desse menino? Isaac Newton. Sir Isaac Newton. Why are you saying this kata simpler? All you know these things. But this actually I want to speak this thing that is called inquisitive mode. Por que eu estou falando essa história, né? Vocês conhecem essa história. Foi para exemplificar a importância do humor de indagação, de você se inquirir. Você se perguntar e querer descobrir. In the same way, we have to inquire about our soul, Atma, that is the spirituality. Da mesma forma, devemos nos perguntar sobre a nossa alma, né? Buscar a espiritualidade. Then our life will be successful. E se a gente fizer isso, nossa vida será exitosa. Jat gyate sarvigyanam bhavati. One who knows about him, he knows everything, and again he will not come in this material world. Se a gente conhece a alma, a gente conhece tudo. E isso vai ser a causa da gente se libertar desse mundo material completamente, para sempre. Srimad Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna, Janma karma cha me dibbam jubeti tattvaha. One who knows my birth and activities. After his death, give up his body, again he will not come this material world. He will attain my abode. Krishna, Deus, ele explica na Bhagavad Gita que aquela pessoa que entende que meu nascimento e minhas atividades são transcendentais, essa pessoa não vai mais nascer nesse mundo e vai para a morada espiritual. So for this, we discuss these things, spirituality. Inquire yourself. Atma Tattva, philosophy. Por isso que nós devemos nos perguntar sobre a nossa própria alma. Every life, all we enjoyed all kinds of activity, eating, sleeping, dipping, and mating, everything. That Sanskrit word, that is called, the English word, what is called? Chewing the, but we never satisfied. Em todas as vidas nós já experimentamos de todos os prazeres, repetidas e repetidas vezes. Né? Se diz que é como se a gente estivesse mastigando o que já foi mastigado. Né? Mas mesmo assim a gente não alcançou a felicidade. Just to forget our previous life that activities. O que aconteceu foi que a gente se esqueceu das nossas vidas passadas. But we doing the same thing in this life. Mas a gente nessa vida a gente está reproduzindo o mesmo tipo de coisa que a gente fez nas outras vidas. In life, all doing same thing. Por vidas e vidas inumeráveis estamos fazendo a mesma coisa. So we discuss this thing, spirituality. Inquire yourself. A espiritualidade é você se perguntar sobre si mesmo. But how realize this thing? Because soul is very, very minute. Mas você já pergunta, tá bom, estou me perguntando sobre a minha alma, mas como conhecer mais sobre a minha alma? Afinal de contas, a minha alma é muito diminuta. Todas as almas são tão pequenas. More than, what is called? Molecular. Menor mesmo, até mesmo do que uma molécula. So how to realize about it? Então como conhecer mais sobre a alma? So just to discuss a simple way, you can
realize yourself chanting Lord's holy name. É um método muito simples para a gente poder se conhecer mais sobre a nossa própria alma. Qual é esse método? Cantar os nomes de Deus. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Actually, this is God's name, Lord's name. Esses são os nomes do Senhor, os nomes de Deus. You have many names. Você tem vários nomes? On your passport name and many also maybe what name? Nickname. Por exemplo, você tem o nome de registro, né, o nome que está no seu documento, mas você também tem vários apelidos, não tem? If I call out any name, you will give response. E se eu te chamar por qualquer um dos seus nomes, você vai responder. If I call out your nickname, you also give answer. Então, se eu te chamar pelo seu apelido, você também vai responder. If I call out your passport name, documents name, you give. Se eu te chamar pelo seu nome de registro, você também vai responder. Same way, God has innumerable names, Anantara. Da mesma forma, Deus, ele tem infinitos nomes. You can call out your God, Allah, Bhagavan, Ram, Krishna, Hari, as you like. Você pode chamar Deus, né, de Bhagavan, que é como eles chamam na Índia, de Allah, né? Você pode chamar ele de Krishna, de Ram, várias maneiras. Because God is the beyond of all caste and race. Deus está além de todas as castas, de todas as raças. God. His name is called God. You're saying God. Em inglês, Deus é chamado de God. Bible many places. God created man after his own image. Mas a Bíblia explica como que Deus criou o homem em sua própria imagem e semelhança. God is my father and his son. A Bíblia diz, né? Deus é o meu pai, eu sou seu filho. So this is the relationship. Father and son relationship. Então é um relacionamento de pai e filho. So much parental mode in his heart. Deus tem tanto amor, né? Como um pai ama um filho. He is calling to us. Oh my sons, oh my daughters, please come. Deus está chamando por nós. Ó, meus filhos, minhas filhas, venham para mim. He's calling. Because his place is got transcendental place. And beyond of all kinds of distress and unhappiness. Ele está chamando por nós. A morada dele é a morada da transcendência, que é repleta de bem-aventurança e felicidade. This material world is called Mind Jagat, material world. And all we are suffering three folds of mind. Esse mundo material é chamado de o mundo do sofrimento. Estamos aqui sofrendo os 3 tipos de misérias de Maia, da energia ilusória. But God's place, eternal transcendence, completely peacefulness, Shanti. Já a morada do Senhor Supremo, o reino de Deus, é repleta de paz. Shanti. So we are using this word. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Just to close your eyes, just to do Om Shanti, then automatically peaceful mind coming automatically. Então, se você fecha os seus olhos e recita esse mantra, Om Shanti, Shanti significa paz. Vocês podem vivenciar na prática muita paz, enchendo o seu coração. So this Om, this word is very sweet, giving so much happiness in our heart. A palavra, né, Om, né, repleta de doçura e traz tanta felicidade para o nosso coração. There are many definition or explanation about Om. This is true. Different philosophers, different scriptures, and giving the definition about Om. Diferentes filósofos e escrituras vão descrever o significado do termo Om. I don't want to create any kind of disturbance to you. Eu não quero gerar debate ou nenhum tipo de perturbação sobre isso.
Just I simply saying, what is the simple meaning of Om? Mas eu vou falar para vocês de uma forma geral o que significa Om. If you go any yoga center, do this, read Om. Se você for qualquer Om centro de yoga, everybody knows this. vocês vão ver o símbolo do Om, né? Todo mundo conhece o símbolo do Om, não conhece? You know or not? Conhece o símbolo do Om? How many you heard about the name? Quem já ouviu falar do símbolo do Om e do Om? Quem já ouviu falar do mantra Om? Look here. Most of the you know about Om. A maioria de vocês conhecem o Om. Sanskrit word actually. Om. É um termo em sânscrito, né? São 3 letras juntas, A, U e M. Akara uchate Krishna sarva lokiko nayako ukara prakriti radha makara jiva vachaka. Om means Krishna, who is the supreme personality of Godhead. Akara uchate Krishna sarva lokiko nayako ukara prakriti radha. Or U means the eternal potency of Lord Srimati Radhika. Então, Om, né? São 3 letras, A, U e M. A letra A, Om. A letra A vai simbolizar o quê? Você representa Krishna, Deus, que é o Senhor Supremo, a suprema personalidade de Deus. Já a letra U, que é a letra seguinte, vai representar Srimati Radhika, que é a consorte, a potência do Senhor Supremo. Makara Jiva Vachaka, all the living entities serve the combined form of divine Lord Radha and Krishna. Já a letra M vai representar os seres vivos, as almas, que servem a causa divina Radha e Krishna. This is our duty already. Serve to divine couple, Radha and Krishna. Nosso dever é servir ao casal divino Radha e Krishna. And automatically so much peacefulness will come. E se a gente assim o fizer, a gente vai sentir muita paz. In your life, if you little bit tired in your family's life or in your work, office work, and just to sit and you chant this mantra, so much happiness will come. Então, durante sua vida, assim, qualquer dia você estiver cansado, exausto, precisando espairecer um pouco, sente-se, comece a recitar esse mantra Om, vocês vão ver como vocês vão sentir muita paz e felicidade. I'm not just my simple I want to say this thing. Muladhara chakra to going to Brahma, comes up to down. Então vocês sentiram-se felicidade vindo, né? Que é exatamente a energia passando do chakra, desde o chakra base até o chakra, né, do topo da nossa cabeça. And so much happiness will come. E tanta felicidade a gente sente, não é mesmo? So for this there was last mantra saying Om Santi, Om Santi, Om Santi, Om Santi, Om Santi. You understand? Shanti means here. What is the meaning of Shanti? O que significa Shanti? Portuguese language. Shanti means peaceful. Shanti significa paz. E os Vedas se encerram, no final dos Vedas, das escrituras sagradas, tem esse mantra. Om Shanti Shanti, que todos fiquem em paz. In your family, what do you want? O que você quer na sua família? What do you want? Shanti. Paz, né? Shanti. You don't want Ashanti. You want what things? Shanti. Então você não quer a Shanti, que é o que? Perturbação, briga, problema. Você quer paz, Shanti. Keep peace, 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 peace. Né? Fiquem em paz, que todos fiquem em paz. If the two neighbors, they're quarreling, you're saying, Shanti, Shanti. Então se tem 2 vizinhos brigando muito, o que você vem e fala? Calma, calma, paz, paz, né? Shanti, Shanti. When you worship Thakurji, also taking water,
throwing Shanti Jal, Shanti Jal. Quando a gente faz adoração à deidade, depois no final a gente joga uma água em cima das pessoas para acalmar todo mundo. Paz, paz, Shanti, Shanti. Pra... Because this is why I am saying this? Because if you serve to Lord, there is so much peacefulness will come. Por que eu digo isso? Porque se você servir a Deus, servir ao Senhor, você vai sentir muita paz. So for this, I will not take too much of your time and going deep philosophy. Então por isso eu não quero tomar. Então eu já vou encerrando, não quero tomar mais muito tempo de vocês. You want peacefulness or something? Vocês querem ter paz ou não querem? Shanti. Quando? When you return back to your home and sleep, Shanti. Quando vocês voltarem para casa e tirar, né, forem dormir, vocês vão ficar em paz, não vão? If you not sleep, then mind will be disturbed. Porque quando a gente não dorme, a nossa mente fica muito inquieta, muito perturbada. Many people they cannot sleep. Tem muita gente que tem Because problema. mind very disturbed. Muita gente tem problema de insônia porque tem a mente tão, né, perturbada que não consegue dormir. They want to sleep, but sleepiness not coming. A pessoa quer dormir, mas não consegue pegar no sono. For this regard, many people they are taking different kinds of medicine. But yeah, that the medicine coming. But sometimes medicine are not working. Por isso que tem muita gente que toma remédio para dormir, mas infelizmente muitas vezes os remédios não funcionam direito. So, need is what? Sleep, Shanti. Então você precisa o quê? De dormir. Você precisa dormir e ficar em paz. Shanti. Just like discuss the material Shanti. When or complete Shanti, material Shanti, peacefulness come, when? Sleeping. When you go to the what place? Cemetery place. Então, sabe quando a gente tem a paz suprema na nossa vida humana? Quando a gente descansa em paz, lá no cemitério. Is it true? É verdade ou não é? Now we are fighting, Quando a gente está vivo é sempre uma briga, uma guerra, sempre tem alguma coisa acontecendo, né? But when your Atma goes out this body, then completely Mas quando a alma deixa o corpo, aí sim a gente descansa em paz. This is amazing. This is true. Isso é verdade mesmo. Few hours before he was so much shouting and doing this, doing this. Then when Atma goes out, that body completely Por exemplo, às vezes a pessoa antes de morrer está ali gritando, se, né, debatendo. Mas é quando a pessoa morre, a alma sai do corpo, o corpo fica totalmente em paz. When you sleep, also something. Quando a gente dorme também não fica em paz, né? Fica calmo. When you sleep, then you wake up. Sukha Nidrayam. I was taking Happiness. Sleep. Sukha Nidrayam. Happiness. Então a gente, né, é muito bom dormir, né? A gente se sente tão bem, calmo, é uma felicidade, né, dormir. Aí depois a gente acorda. Who enjoyed the happiness? If you sleep, who enjoyed the sleep? Happiness. Então, mas você já pergunta, a gente gosta de dormir, né? Mas quem que tá, quem está saboreando, quem está curtindo aquela felicidade de dormir, do sono? You already slept. Quem está experimentando essa felicidade de dormir, do sono? Porque você ali dormiu, você está dormindo. Get the happiness. Você está dormindo, então como você sabe que é bom dormir se você já está dormindo? But when you wake up from your sleepiness, that means, oh, very nice. Sukha Nidrayam. Mas quando você acorda, que você sente, ai, foi tão bom dormir, não é mesmo? Many things are coming. That's why I also discuss this philosophy. But our transition into spirituality, we discuss these things. Então tem muitas coisas a se discutir em relação a isso, mas também tem os assuntos da espiritualidade que vão explicar tudo isso. That is called you inquire about your soul, Atma. O que é que a gente deve se indagar sobre a nossa alma, Atma?
The Sanskrit word is called Atmagyan, knowledge about your soul. Atmagyan. O termo em sânscrito para o conhecimento da alma é Atmagyan. Okay? There are two types of knowledge. Tatpadartha Gyan and Tampadartha Gyan. Knowledge about Lord and knowledge about your soul. Existem dois tipos de conhecimento. Um é o conhecimento que a gente tem sobre a própria alma, que é Tampadartha Gyan, e Tatpadartha Gyan é o conhecimento sobre Deus. A third, another Gyan, knowledge that is called Jiva Brahma Ikka Gyan, oneness with Brahma. Já existe um terceiro tipo de conhecimento que se chama Jiva Brahma Ekha Gyan, que é o conhecimento da unidade entre a alma e Deus. For this, different philosophers discuss these things also. Diferentes filósofos vão discorrer sobre esses temas. That is called the Samadhi Dasha. Nirvikalpa Samadhi and Savikalpa Samadhi. Então, o que é Samadhi? Um estado de meditação, de contemplação profunda. Existem dois tipos, Nirvikalpa e Savikalpa. Just I introduce these things. Asana, Pranayama, Dhyana, Dharana, Samadhi. Só fazendo uma breve introdução desses temas, né, de como que, né, a pessoa pode percorrer esses estágios de Asana, Pranayama, Dhyana, Dharana, Samadhi. Quem conhece um pouco vai entender. Samadhi is complete. And actually this is called the perfect peacefulness, Santi. No estado de Samadhi, a completa absorção e contemplação espiritual, aí a gente alcança a paz perfeita. Samadhi, that means intelligent. Then it completely absorbed with the Lord. O que é esse estado de Samadhi, de completa absorção e contemplação? É estar totalmente consciente de Deus. And you direct serve the Lord with your transcendental consciousness form. E aí você, nesse momento você serve a Deus diretamente com a sua forma espiritual. So this is the highest stage. Esse é o estágio mais elevado que existe. So we discuss these things, how to step by step we also attain our perfection goal. E a gente discute assim como passo a passo a gente pode alcançar a nossa meta da nossa perfeição. But in this age of Kali, not so easy to attain our perfection goal. Contudo, nessa era de Kali, não é tão fácil alcançarmos a nossa meta da nossa perfeição espiritual. So, Lord is very merciful. He invested all His potency, Shakti in His holy names. Contudo, Deus é muito misericordioso. Então, Deus colocou toda a sua potência nos seus santos nomes. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Iva Kevalam Kalu Nasteva, Nasteva, Nasteva. In this age of Kali, there are no any other process attend to Lord. Only chant Lord's sweet names. Nessa era de Kali não existe nenhuma outra forma, nessa época que a gente vive, não existe nenhuma forma ou outra de alcançar a Deus. O único método é através do cantar dos nomes dele. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So our this last philosophy, what is that final? Chant holy names, be. Então a conclusão da nossa filosofia espiritual é a seguinte: a gente deve cantar os santos nomes, os nomes de Deus e ser feliz, é para assim ser feliz. And then transcendental happiness will come. Om Santi. E se você cantar os santos nomes de Deus, Hare Krishna, você vai alcançar essa paz transcendental, Shanti. Understand? Best Santi and topmost Santi. If you chant Lord's holy name, then you will be happy. Se você cantar os santos nomes de Deus, você vai ficar feliz, vai alcançar a felicidade suprema. Just I finish my lecture. A paz transcendental. Just to tell one thing, you remember it. Então eu queria terminar minha palestra falando uma coisa que vai fazer vocês se lembrarem. Sometimes you making pakora, you know? Às vezes vocês fazem comida empanada. Explain. How this way? Do you know how to make the pakora? Vocês sabem fazer? Na Índia tem um empanado de legumes que chama-se pakora. Or any fried in the oil.
Qualquer empanada, um bolinho frito, alguma coisa que a gente frite assim no óleo, né? Just it. And when the oil, what is called hot? Então como é que a gente faz? A gente tem que esperar o óleo ficar quente, o óleo aquecer. That the pakoda put in the hot oil. Aí você bota a pakoda, né, esse empanado de legumes, no óleo quente. Then making is what? Sound. E aí o que acontece? Quando tá fritando o seu bolinho, né, de legumes no óleo, fica fazendo um som, né? Um som de fritar. When that the pakoda completely cooked, then automatically sound stop. Então, enquanto a pakoda tá fritando, ou seja, quando o seu empanado tá no óleo fritando, faz aquele barulhinho, né, de, como é que é, estalo, né? Desculpa. E aí depois que termina de fritar, quando ele tá no óleo ainda, mas já tá cozido, já tá frito, vai parar de fazer som. So that means you appear many knowledge and speaking many things, that. But when your self-realization will come, that time Om Shanti, that is called self-realization, the best realization. Ou seja, quando a gente ainda tá no processo, assim, a gente vai, aprende muitas coisas, vários conhecimentos, fala, faz isso, faz aquilo, mas quando a gente alcança a autorrealização, que é a melhor experiência possível, é a própria realização, autorrealização, a gente fica o quê? Em paz, calmo. And so much bliss, ananda will come in your heart. E a gente vai sentir tanta bem-aventurança no nosso coração, tanta bem-aventurança. And that time very difficult to express that things with your tongue. Nesse momento é muito difícil até mesmo você explicar as coisas que você sente, muito difícil explicar com palavras. And that Sanskrit word that is called Sa-Samvedadasa, self-realization will come. Em sânscrito esse termo é Sa-Samvedadasha, essa autorrealização. And what kinds of bliss, ananda coming in your heart, in any words you cannot explain. E é inefável, é inexplicável quanta bem-aventurança que você sente no seu coração, quanta felicidade. So for this Vedanta at last we say Anandamaya Bhyasa, Anandamaya Brahma. Lord is completely full of bliss, ananda. Por isso que nas escrituras, nos Vedas, Vedanta se diz que Deus é Anandamaya Bhyasa, Deus é completamente o repositório de bem-aventurança, a personificação da bem-aventurança. Anandamaya Bhyasa, Anandamaya Bhyasa, Anandamaya Bhyasa. Again and again practice about Him, realize to about Him. E que devemos praticar continuamente para poder alcançar Deus, que é a personificação da bem-aventurança. Which is called the complete embodiment of bliss, Ananda. Deus é a personificação da bem-aventurança, Ananda. Then we'll be happy. E se a gente fizer assim, a gente vai ser feliz. Good Premanandi. Hari Hari Bol. Om Om Shanti. Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Feliz ou não? Estão felizes ou não? Now this other sound coming, you listen. But when you chanting Om Shanti, and that outside sound not coming. Agora a gente consegue ouvir o som lá de fora, mas quando a gente recita o Om Shanti, a gente nem ouve mais nada, não é mesmo? Now sound coming or not? Agora estão ouvindo o som lá de fora ou não estão? But when you chant Om
Obrigada. And we chant holy name and be happy. And automatically all kinds of peacefulness manifest in your heart. Cantem os nomes de Deus, santos nomes, e sejam felizes assim, felizes. Todo tipo de paz vai surgir no seu coração. Thank you. Obrigada. Agora vai ser servida. Agora vai ser servida praçada. Significa o alimento vegetariano espiritualizado, porque é oferecido a Deus. Então tomemos praçada, o alimento oferecido a Deus, e cantemos o nome de Deus. Muita paz vai vir. Obrigada. Por favor, tomem praçada, vai ser servido ali. Very kind also, not put any other things. They are completely vegan. Então, o jantar de hoje é vegano. Então, o alimento oferecido ao Senhor é um alimento vegano. So now, everybody take prasad and happiness. Todos tomem praçada, jantem aqui com a gente e sejamos felizes. And tomorrow, for also again 1 class. I don't know where the fourth. Então, amanhã vai ter o último dia dessa turnê agora aqui de Gurudev em Trancoso. Vai ser em Caraíva, lá em Caraíva na hora do almoço, quem quiser animar para ir lá com a gente. E à noite vai ser aqui no Love of Yoga, que é o Love of Yoga em Radhanatha. Love of Yoga, onde que é? Okay, they will give prasad. Vem falar com a gente. Quem não sabe onde é o Love of Yoga, que é aqui mesmo, aqui, ó, 1 quilômetro aqui, fala aqui com a gente que te dá o endereço. Alameda dos Colibris, número 11. And if you want to japamala, chanting holy names, Kantimala. Quem quiser começar a cantar os santos nomes, também recebeu uma japamala, um rosário, para poder cantar todos os dias, venha aqui se aproximar que o Gurudeva pode dar para vocês. Temos livros também, a revista Jai Gurudeva. O Gurudeva vai distribuir essas plantinhas, venham pegar uma dela. Okay. Very nice. Okay. Thanks. Ah, onde foi o Alto Paraíso? Ah, a gente tá vindo de lá, a gente tava lá ontem. Okay. And Na Oca? we tell those who help this Krishna consciousness and thankful. A Sueli Muito obrigada. ajuda aqui na Casa das Festas, fez Prabhu, Lokanath, Prabhu. Lokanath. Lochan, Prabhu. Lochan. Vê o microfone. Para ela agradecer um pouco. Agradecimentos a Sueli, né, que fez essa florzinha. A Sueli fez as florzinhas para a Gurudeva entregar pra gente como forma de bênção. Ela, na verdade, sempre faz isso. Toda vez que ele vem aqui, ela Ele fala um pouco, mas ele prefere falar inglês. Prefere falar. Ele entende tudo. Eu moro em São Paulo. Ele entende tudo.
A Sueli, ela saiu. Já foi? Me ajuda a levantar aqui, por favor. Me ajuda a levantar aqui. Ai. Obrigada. Me ajuda. Oi. Quem quiser receber Japamala, o Rosário, para cantar o Mahamantra, pode também chegar e a Gurudeva entrega para vocês. Who do not please come? Or finish. Or what? Almost. Last 1, 2. Finish. You are too late. Huh? Okay, now take prasad. To host you in Alto Paraíso, Gurudeva. Oh. 2004, 2005. Oh, so long time. Oca Brazil, I think it's like a place. Oca é tipo um lugarzinho assim, né? Como é que é? Big place, Oca, the name they call. 2005. 2005. In Alto Paraíso. Alto Paraíso. You came in her place. Oh, very nice. Okay. And now you are here. She lives in Raposa. Oh, okay. You gave her the number, but she lost the Japamala that time. Okay, give on to the Give us the other. Hare Krishna Prabhu. Huh? Vrindavan Palika. Okay. You can sign. Hola, Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Okay. Okay. If anybody take Japamala, please come. Oi. Se alguém quiser receber o rosário, a Japamala, para poder cantar todos os dias os santos nomes, Hare Krishna, se aproxime, Gurudeva pode dar para você. To the people that want to initiation. Okay. Okay, please come. Take. Gurudeva também está escrevendo os livros sobre Krishna. Quem quiser pegar o livro, padrão de madeira. No. This one move. This harmonium put one side.